Olá, minha gente, está na hora do nosso bate-papo das 6, esse nosso encontro de todos os dias aqui, né? Sempre de terça a sexta, fechando a semana com mais um tema relevante, importante para a gente discutir aqui na bancada, nesse ponto de encontro, né? Trazendo os assuntos mais relevantes da nossa cidade. Bom, sexta-feira, final de semana, já no próximo domingo teremos aí o Dia das Mães, apesar do isolamento social, uma data importante também que a gente deve lembrar. Comecinho de noite na cidade, vamos ver como é que está o trânsito lá fora, né? Esse início de noite de sexta-feira aí, o movimento na BR-101, bastante intenso, o pessoal seguindo para casa, né? Muita gente trabalhando, a gente sabe que o comércio, apesar das restrições, está funcionando com horários alternados, com horário inclusive especial para o final de semana, justamente para as vendas do Dia das Mães, a indústria também ali dentro das possibilidades, tentando manter também o trabalho. Enfim, é a luta, né? A nossa luta diária, que já estamos vivendo há mais de um mês aí, esse período de isolamento, de retração da economia e trazendo um transtorno muito grande para todos nós, né? E hoje nós vamos fechar a semana trazendo esse tema tão importante, a manutenção do emprego, a dificuldade que o empresário está tendo para poder arcar com a folha de pagamento, com o imposto, com o fornecedor. Conta em cima de conta para pagar e o faturamento que cai muito, né? Caiu bastante para o setor produtivo. Hoje nós vamos trazer aqui a indústria moveleira, os representantes da indústria moveleira, mas é claro que a gente vai dar uma pincelada na indústria e na economia como um todo, porque isso é uma cadeia, né? Uma grande cadeia e afeta a vida de todo mundo. Quero cumprimentar aqui, dar o meu boa noite ao presidente do Sindimol, o empresário Ademilson Guidini. Guidini, boa noite, bem-vindo de novo. Boa noite a todos. Prazer ter conosco aqui mais uma vez. E o Bruno Rangel, que também é empresário, diretor administrativo do Sindimol. Bruno, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem. Isso aí, vamos conversar, um momento difícil, as medidas que a gente viu são duras, né, Guidini, com relação ao isolamento social, as pessoas ficarem em casa, isso freia também o consumo e a indústria, que é quem fornece para o varejo, acaba ficando também aí numa situação complicada, né? Cláudio, assim, esse é um momento único, ímpar, né, nas nossas vidas, né? Nós já passamos por vários períodos difíceis na economia brasileira, mas essa ficou muito mais complicada, que ela é uma questão econômica, é uma questão de saúde. Uhum. Então, ela ficou muito mais difícil de ser administrada. Ô Bruno, a gente já viveu muitos percalços, né, como disse o Guidini, com relação à política econômica, vários planos, né? Década de 80 que foi difícil para a indústria moveleira, né, Guidini? 90 também. A gente vinha aí em anos bons da nossa economia e, de repente, uma pandemia dessa que freia tudo, né? A economia, principalmente para a gente da indústria moveleira, que sofremos nos últimos 4, 5 anos, vem engatinhando. 2019 criou-se uma expectativa muito grande e não se cumpriu toda. 2020 apontou-se muito bem, começou assim um ano muito promissor e uma questão dessa mundial de saúde veio e uma enxurrada e empurrou os nossos planos para frente tudo, e freou tudo aí. Jogou os projetos para frente. Ô Guidini, eu lembro que no ano passado você esteve aqui e falou, estava bem animado, né? Aliás, continua animado, né? Animado nós estamos, né? Isso não pode desanimar. Mas eu me lembro que você estava num otimismo muito grande, com previsão de crescimento bom, né? Falando de 2019, que tinha sido um crescimento pequeno, mas aquela expectativa boa para 2020, né? Exatamente. A indústria estava saindo de um período de recessão, ela estava conseguindo melhorar os seus números, né? E, assim, a expectativa era muito grande. A expectativa para 2020 também era muito boa, né? Nós estávamos, assim, com a expectativa excelente. A gente acreditava que a indústria ia deslanchar. Ia ser, né, Bruno? Né? Ia ser. Se fosse esse o mês de março, por exemplo, quando iniciou o break no Brasil, que anunciou a pandemia, foi ia ser um mês de final de ano. Março ia ser excelente. Quando o empresário fala mês de final de ano, gente, é porque realmente o mês de dezembro, principalmente... Novembro, dezembro, Novembro, dezembro é que é hora de colher, né? Colher os frutos desse plantio realizado ao longo do ano todo, né? Pessoal, vamos ver como é que está a rotina nas nossas fábricas aqui. A nossa equipe deu uma circulada, a gente recebeu imagens também, como é que está a rotina. Guidini, diminuiu bastante, né? Tem que trabalhar com menos funcionários, algumas empresas estão com a produção bem baixa, não é isso? Vamos mostrar a situação aí, ó. As indústrias, elas tiveram que se ajustar, né? Algumas diminuíram o quadro, outras estão trabalhando em regime de
trabalha uma semana, para uma semana, redução de carga horária. Então, teve vários pontos que adotaram para poder passar esse momento complicado que nós estamos vivendo. Ô Bruno, é o jeito que o empresário encontra de tentar ir se segurando enquanto pode, né? E assim, além de manter as indústrias funcionando com toda a segurança para o colaborador, que a gente está, o esforço é gigantesco, é a manutenção do emprego. Várias indústrias estão adotando a medida provisória da redução de carga horária para realmente manter o emprego. E o empregado, ele sabe disso, que não há outra forma. Sabe, o colaborador está sendo parceiro, está sendo compreensivo e tem ajudado muito nesse momento que a gente vem atravessando aí. Gente, um momento em que muitas pessoas perderam o emprego, né? As empresas se viram numa situação assim, se não fosse essa redução, né, proposta pelo governo, uma forma de manter os empregos, certamente, apesar disso, nós tivemos muitas vagas que foram fechadas, infelizmente, mas muita gente conseguiu se manter no emprego aceitando essa redução. Claro que diminuindo também a carga de trabalho, né? O salário diminuiu o trabalho, enfim, todo mundo passar junto por esse período. Vamos mostrar como é que está a rotina também, porque parece que mudou algumas coisas dentro da fábrica justamente com esse cuidado especial com relação à Covid, né? Higienização, máscara e por aí vai. Olha lá, a gente está vendo ali, inclusive fizemos essas imagens na Panam, lá do nosso amigo Paulinho, que daqui a pouco participa aqui também, mostrando a rotina, como é que está lá, a gente viu a fábrica, tem o tapete lá, né, Kitini? Isso aí, são as medidas, né, de prevenção, né, que são exigidas aí pelo Ministério da Saúde e a nossa Secretaria de Saúde, e que as fábricas estão adotando, né, para poder estar funcionando, né, e dar segurança aos nossos trabalhadores. Ou seja, para manter a saúde do colaborador também, né, Bruno? Com certeza. Sem dúvida. E assim, a adesão está sendo em massa, a gente movimentou toda uma rotina, não é fácil. Nós, da indústria moveleira, que não estavam tão habituados com essa questão de higiene, como é na indústria alimentícia. Hoje a indústria moveleira virou uma indústria alimentícia, né? Álcool em gel, cloro, máscara, luva, toda a medida que a gente consegue fazer, e a adesão tem sido muito boa também. O pessoal tem colaborado bastante. Que bacana. Bom, e aí a gente vai aprendendo também com isso, né? A gente tirando uma lição positiva, né, Guidinho, de todo esse momento complicado, né? Eu acho que sempre aprende, né? Eu acho que vai deixar um legado bom, né? Sem dúvida. Essa questão principalmente com a higiene, né? Eu acho que isso aí vai deixar um legado para não se esquecer mais. E a gente que olhava lá pro japonês, por exemplo, que é todo cuidadoso com isso, você achava, nossa, que exagero, né? Vai entrar em casa, tem que tirar o calçado, deixar na porta, a higienização das mãos, olha o resultado aí, né? Pois é, gente. Olha, a Confederação Nacional da Indústria divulgou a pesquisa relacionada aos efeitos da Covid, né, dessa pandemia na economia nacional, sobre a indústria, e já estou falando da indústria de modo geral, né? A pesquisa mostrou que entre os principais problemas, e aí o Guidini e o Bruno podem confirmar aqui para mim, estão a queda da demanda, né, infelizmente, por seus produtos, caiu bastante o consumo, a dificuldade em conseguir insumos e matérias-primas, o transporte está sendo afetado e a redução da oferta de capital de giro no sistema financeiro. Enfim, chegou chegando mesmo, né? Afetou em cheio, né? A indústria, ela abalou em todos os pontos, né? Primeiro a questão da demanda, né? Hoje nós temos, na questão dos móveis, 50% dos móveis são comercializados na região sudeste. São Paulo, o estado de São Paulo, ele é responsável praticamente 25% do consumo brasileiro. Um quarto, né? Exatamente. Muita coisa, né, gente? Um quarto da produção. Consumo Brasil todo. Do Brasil. Então, e são exatamente onde o comércio está fechado. A indústria, ela não vai conseguir dar continuidade nas suas atividades com os grandes centros fechados. Nós vamos ter que realmente adotar as paradas, né, programadas para poder estar conseguindo manter a empresa viva. Ô Bruno, a gente logo que teve aquele estardalhaço, né, que o primeiro caso surgiu no Brasil, aqui em Linhares, inclusive, o primeiro decreto do dia 17 de março, fechou tudo, parou tudo. A indústria ficou quanto tempo parada, a indústria moveleira? Uma média
de 28 a 30 dias. Praticamente 30 dias, 30 aí dias parado, parada. produção. Parada. Aí a gente meio sem saber o que fazer, porque quando dá uma parada dessa, você não... Que caminho seguir? Até vinha as medidas, vinham os caminhos, foi para banco de horas, depois dá férias, antecipa férias. O que faz? O que faz? Aí, nesse tempo aí deu algo em torno de quase 30 dias. Né? Tem indústria que até mais. Bom, devagarinho a indústria voltou, mas infelizmente a gente está longe daquela... Não, longe da demanda, longe da capacidade ideal, né? Como o Guigini falou, os grandes centros fechados se tornam praticamente impossível a gente conseguir colocar tudo que a gente tem produzido para fora. Então, a produção caiu, caindo produção, mesmo diminuindo produção, ainda vamos ter que aderir ao programa de redução de jornada. É inevitável. No momento desse, o varejo é o primeiro afetado, as pessoas param de comprar, não tem jeito, né? Justamente. E a indústria ela tem outro problema. Como o varejo não está funcionando, nós temos também uma dificuldade nos nossos recebíveis, que afeta o nosso fluxo de caixa, né? E, além disso, agora, nós temos o aumento do dólar. Que é outro agravante. Vários produtos nossos, os preços são equiparados com dólar, cotado em dólar. Então, nós temos tecido, adesivos, resinas, materiais de pintura. Esses produtos todos esses produtos o preço são é atrelado ao dólar. Atrelado ao dólar. E o dólar na casa de 5,70. Enfim, é um peso... Aí agora nós vamos começar a sofrer, mesmo com o problema todo de funcionamento da empresa, das indústrias, nós vamos... vai vir ainda os aumentos de preço nos insumos. Bom, a partir do momento que a economia começar a girar e a gente retomar as atividades, você imagina com quanto tempo a gente consegue voltar, ou não dá nem para prever isso agora? Então, Cláudio, está longe. Isso é muito difícil. Eu acredito que, assim, se nós tivermos uma abertura do mercado a partir do mês de junho, a gente consiga passar esse 2020. Pelo menos para fechar ali empatado, né? Se empatar, vai ser ótimo. Está no lucro, né, Bruno? Se Bruno? empatar, vai ser ótimo. Ô Bruno, e com relação às medidas que a gente tem visto aí por parte do governo, eu imagino assim, naquele período que surgiu o primeiro caso, eu não sei se o governo foi pego de surpresa, mas parece que estava todo mundo meio perdido, assim, né? Que providência tomar? O que você considera importante que está sendo tomado agora, não só o governo federal, mas também no estado e município aí? Então, pela manutenção do emprego, a medida de redução de carga horária foi fundamental, né? A flexibilização de alguns impostos também tem ajudado. Então, isso é realmente muito importante para a gente. E por parte do nosso estadual e municipal, o apoio que a gente tem dado, a orientação, a prefeitura tem orientado bem a gente com relação a isso. E tem um negócio, se não ajudar a gente mesmo, se não colocar a mão para a indústria, não estender a mão para a indústria ou para o comércio, o resultado vai ser catastrófico. Pois é. E é uma situação da gente que a gente vive assim, uma expectativa. O governo lançou esse plano aí de ajuda às pessoas, né, esse auxílio emergencial, que também é uma coisa provisória. A gente não sabe até onde o governo aguenta bancar essa conta aí. E o emprego precisa ser mantido. Essa contrapartida do governo era muito importante para a indústria. Isso aí é um ponto fundamental, né? Porque sem essa ajuda do governo, é impossível, principalmente para o pequeno empresário. Se não tiver, ele com certeza vai fechar as portas. Não consegue, né? Entendeu? Eu vou pedir a nossa equipe para ir providenciando aí, só para a gente atualizar, para você que está em casa agora, os dados da Covid, né? Esse fechamento, finalzinho de tarde, nós temos ali um resumo dos números. É sempre muito ruim trazer isso, mas é a informação que a gente precisa trazer para as pessoas, né? Sobre o coronavírus aqui no Espírito Santo e Linhares. A gente vai saber como é que estão os casos. A gente está numa crescente, segundo as autoridades em saúde, né? Essa curva ainda está longe de começar a descer, de fazer a curva, na verdade, começar a descer, e aí os cuidados precisam ser mantidos, né? Nós também vamos ter daqui a pouquinho, né? Nós vamos deixar para o segundo bloco a participação do Paulinho da Panam, que gentilmente nos recebeu na sua empresa, na sua indústria, falando um pouquinho, comentando sobre o que está sendo feito e dando a sua opinião sobre enfim, essa dificuldade que o industrial tem passado. Daqui a pouco o Paulinho participa conosco também. Gente, uma outra situação, inclusive uma decisão do STF dessa semana, quem trouxe para a gente que foi até o advogado Dr. Cleilton Mendes, comentando essa decisão de entender que o coronavírus, né, a Covid, passa a ser
uma doença ocupacional. Não sei como é que a indústria recebeu essa informação, Guidini, enquadrado como uma doença ocupacional. Ou seja, o colaborador que adquiria o coronavírus, o empresário vai ter que provar que não foi dentro da indústria. É mais uma conta, mais uma dificuldade. É mais um problema para se administrar, né? O que a indústria vai ter que fazer, ela vai ter que se resguardar de todos os procedimentos que ela está usando para evitar a contaminação dentro do seu ambiente de trabalho. Ou seja, se resguardar Né? de ter a responsabilidade em relação a isso. Exatamente. Né? Então, tem os protocolos, né? Então, tem que seguir esses protocolos, tem que ser registrados esses protocolos para poder evitar um problema trabalhista. Eu imagino. Vamos, inclusive, rodar o vídeo do qual o Dr. Cleilton, né, participou conosco, que explica um pouquinho essa medida provisória. Ele, inclusive, dá algumas orientações legais para o empresariado. Vamos conferir agora. O que a decisão do STF fez? A decisão do STF veio para dizer o seguinte: não tem mais como não dizer que ele não pegou no trabalho. Pelo contrário, a possibilidade é de que ele tenha adquirido dentro do ambiente de trabalho, ou seja, trouxe de volta para o empregador, para o empresário, a responsabilidade de fazer uma coisa que a gente chama de prova negativa, ou seja, de que a doença não foi adquirida aqui dentro do ambiente de trabalho. A prova negativa ela é sempre muito difícil de fazer. Então, qual é a recomendação que a gente está dando para o empresário? A recomendação que a gente está dando para o empresário é que ele crie procedimentos, rotinas de segurança e prevenção e documente isso. Eu imagino que a grande maioria dos empresários estão adotando aí as medidas e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, das secretarias de saúde de estados e municípios. O CDL, inclusive, de vários municípios, determinaram que para abrir o comércio era necessário que adotasse algumas medidas de segurança. Qual é a recomendação, então, para o empresário? É muito simples, é ele documentar de que ele efetivamente está adotando essas medidas. Vai entregar uma máscara para o funcionário? Pega lá um comprovante assinando que o funcionário recebeu a máscara. Fotografe o ambiente de trabalho mostrando que os funcionários estão utilizando máscara. Fotografe, filme. Crie um procedimento por escrito, dizendo, olha, um manual de boas práticas. Aqui na empresa, quando chegar algum cliente, assim que ele sair, vai ser higienizado tal lugar. Quando conversar, a gente vai evitar aglomerações. Estão proibidos, por enquanto, festas de comemorações aqui quando alguém fizer aniversário. Coisas dessa natureza, e a orientação é sempre documente, documente, documente. Se o empresário fizer isso, ele já vai conseguir minimizar, quando não eliminar a responsabilidade dele, comprovando de que pelo menos lá dentro as medidas de segurança eram adotadas e aí não tinha como o funcionário pegar lá dentro. Provavelmente ele adquiriu de fora. Enfim, uma situação que não há para onde fugir, né, Bruno? Não tem jeito. A medida de segurança tem que ser indiscutível e é uma conta que pode cair na indústria ou no comércio. Uma, né? É mais uma, vai cair de paraquedas sem esperar e que, na maioria das vezes, não é responsabilidade nossa, né? Ó, Guidini, mas enfim, o colaborador também, claro, na verdade as pessoas entendem isso, tem que fazer a sua parte, não só dentro do ambiente empresarial, mas em casa, no seu horário de folga, tomar os cuidados, né? Com certeza. E também nas nossas empresas, a gente está sempre repetindo, né, esses procedimentos que tem que ser utilizado tanto na empresa como em casa. E que aquela velha agora, fique em casa. Se você está para ficar em casa, fique em casa. Não tem o que fazer na rua, né? Meu amigo, fique em casa quietinho. Exatamente. Né? Nada, gente, aliás, vou lembrar aqui uma coisa importante. Hoje, andando pela cidade, a gente viu vários bares, por exemplo, os bares estão proibidos de funcionar, viu? Inclusive tem um decreto o decreto da prefeitura ganhou um reforço, uma determinação de que restaurantes e lanchonetes não poderão vender bebida alcoólica para consumo dentro do local. E o que tinha de bar funcionando a meia porta, hoje não tem, né? Durante o dia já estava funcionando, imagina à noite. Então, assim, é a responsabilidade de cada cidadão. Claro que a prefeitura fiscaliza dentro das condições, mas eu acho que é impossível, né, para a polícia e para a guarda municipal fiscalizar tudo quanto é bar na sede e no interior. Então, assim, tem que colocar a mão na consciência e ver essa responsabilidade. As pessoas consumindo bebida alcoólica sem qualquer proteção ali e para transmitir esse vírus tão terrível, né, daqui para ali traz um problema muito sério para todo mundo, né? Então, acho que é o compromisso de cada cidadão nesse contexto. Vamos rodar a primeira fala do Paulinho? Tá pronto aí? Vamos ouvir então o que diz o Paulinho da Panam, participando conosco, gentilmente, empresário.
participa conosco aqui, dando a sua opinião também nesse bate-papo, falando hoje sobre os impactos dessa pandemia da Covid sobre a nossa indústria. Nós estávamos preparados para um ano muito bom. Inclusive, a nossa empresa começou muito bem, com um bom crescimento, com uma contratação bastante de colaboradores, né? E no meio do caminho veio essa pandemia que fez se repensar e mudar tudo novamente. Tivemos que parar a nossa empresa por 5 semanas consecutivas, né? Retornamos a semana passada, mas também não sabemos até quando. Em função de quê? Com o mercado parado, você não tem para quem vender. É esse que é o problema nosso. Não é nem a produção industrial, que é onde você se consegue se alinhar, cuidar e dar treinamento à sua equipe para ter os cuidados da prevenção da doença. Não é isso? Então a gente está muito preocupado e não sabemos o dia de amanhã ainda, nesse momento. É aquela angústia, né? De não saber o que vai ter daqui a pouco. O que fazer amanhã, né? E aí o mês vai fechando, você tem folha de pagamento, tem imposto, tem uma série de compromissos, né? E traz essa dificuldade, né, Bruno? E essa incerteza. como o Paulinho falou, a gente está vivendo um dia de cada vez. Você não consegue fazer um planejamento ao longo... vou planejar uma semana, é um dia de cada vez, realmente um dia de cada vez. Muda um decreto, muda uma lei, fecha um comércio, fecha uma cidade, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Tem acontecido bastante de você carregar um caminhão para determinada região e chegar lá, a cidade está fechada. No meio do caminho fecha. E aí? Isso causa mais transtorno, mais prejuízo. É produto que vai, é produto que volta, frete de ida, frete de retorno. Então a gente está amargando aí um dia de cada vez, de fato. Realmente, é viver um dia de cada vez, né? Porque realmente, se a gente for tentar resolver tudo de uma vez só, vai ficar complicado. Vamos para o nosso primeiro intervalo, então, gente. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Nosso bate-papo de hoje falando sobre esses impactos dessa pandemia, sobre toda a economia, né? A economia mundial paralisada, infelizmente. E a nossa indústria moveleira, que é a indústria que emprega muito aqui no município, também passando por esse período difícil, mas estamos torcendo para que a gente supere isso o quanto antes. Bate-papo das 6 retorna já já. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 desta sexta-feira, fechando a semana, né, com o nosso programa. Também estamos em transmissão simultânea, você que nos acompanha pela rádio Sim FM 106,1. Obrigado pela companhia. E no domingo à tarde, você, claro, revê todos os programas, né, a reprise dos programas veiculados ao longo da semana. Hoje recebendo aqui a diretoria do Sindmol, da indústria moveleira, os empresários Ademilson Guidini, que é o presidente, e o Bruno Rangel, que é o diretor administrativo do Sindmol. A gente falava aqui da questão do emprego, né, Guidini? Através desse acordo, né, entre governo e empresários, redução da carga de trabalho e também do salário, está sendo possível fazer a manutenção do emprego. Agora, se a gente não vislumbrar um horizonte bom aí, dificilmente vai conseguir segurar essa onda, né? Até o momento foi utilizado todos os meios que tinham, né, para a gente tentar segurar a questão do emprego. Agora, se essa situação perdurar muito, né, aí a gente já não consegue mais ter essa manutenção, porque as indústrias elas têm que se adequar à realidade. Então, se eu tenho uma produção pequena, eu vou ter que ter um número X de pessoas, né, para poder fazer essa produção. Então, automaticamente vai sobrar gente e, infelizmente, aí vai haver demissão. Ô Bruno, atualmente o número de demissões é pequeno, se a gente for... Ainda é pequeno, né? Porque como teve adesão ao programa, a gente optou pela manutenção. Exceto alguns casos de algumas empresas que diminuíram turno, porque não justifica manter, e turno é uma coisa difícil de se controlar, né? Mas ainda é um número pequeno, e que se passa logo a gente consegue retomar o emprego, pelo menos a manutenção desses que
que sobraram aí a tempo de um mal maior. Até porque uma mão de obra já especializada, treinar um funcionário, né, um colaborador demanda tempo, tem custo. Gente, veja como a coisa é delicada, né? Como a economia é uma coisa muito sensível, né? Mexeu aqui numa peça, desarruma todo o conjunto. E aí que é importante o governo entrar com ações mais efetivas. A gente vê que o governo, ano após ano, a gente vê pouca política mesmo direcionada para a produção, para a tecnologia, para incentivo à geração de emprego, e aí a gente cai numa situação dessa aí, o governo é o primeiro a entrar em desespero, né? Com certeza, né? Por exemplo, nós não temos uma política industrial definida, né? Então, isso dificulta muito em planejamento de longo prazo. Né? Então, por isso que a gente trabalha com o nosso planejamento com os prazos mais curtos, porque a regra do jogo muda com muita bastante, facilidade, né? Então, você não tem como fazer um planejamento de longo prazo, você faz um de médio, curto prazo, né? A gente vê, inclusive, uma decisão dessa do STF, uma decisão jurídica, né, que mexe com toda uma situação, né? Exatamente. É algo que às vezes é inesperado. O empresário não espera uma decisão dessa e, de repente, numa canetada, olha, agora você tem que... É tão pouco essa, né? Essa realmente veio para assustar no momento difícil que a gente está passando, seja financeiro, tentando retomar, ficar vivo, manter o emprego, e ainda uma notícia dessa é realmente deixar o empresário sufocante, né? Sufocado, assustado para manter. Pois é. Gente, vamos ver alguns destaques na mídia nacional, né, sobre essa questão da pandemia e os impactos na indústria. A gente viu os dados da indústria automobilística, perdas, assim, os relatos são de que, né, nunca se viu uma situação como essa desde 1956, né? Então, para você ver como é que a situação realmente chegou. A indústria automobilística ficou parada durante muito tempo. Algumas fábricas estão retomando, mas muito devagarinho e com uma dificuldade muito grande. Daqui a pouco a gente vai ter esses destaques. Temos já o painel da Covid aí, não? Se tiver, pode colocar no ar para a gente só atualizar para o nosso telespectador que nos acompanha agora. Os casos em Linhares até ontem eram de 56, né? Até esta quinta-feira, 56 casos. Daí a importância de manter o isolamento social, os cuidados em casa, no trabalho, a higiene, para a gente evitar que esse número cresça muito, né? Não, ainda não? Então daqui a pouco a gente traz esses dados aqui, atualizando no portal do coronavírus. Bom, a aviação Joana d'Arc também trouxe uma notícia que você vê como é que a coisa é complicada, né? Eu conversava com o Comério essa semana, inclusive matéria divulgada pelo portal de notícias do Terral, dizendo o seguinte: a Joana d'Arc dizendo que a queda no número de passageiros, realmente, o número de passageiros diminuiu bastante nos ônibus, está ali, ó. A empresa luta para pagar os fornecedores em dia e preservar empregos e salários, né? O Comério comentando que em março houve redução de 75% do giro das catracas. Em abril, a queda foi de 60%. Para agravar a situação, a empresa foi obrigada a tomar medidas de prevenção que não eram planejadas no orçamento 2020 e que pesaram, segundo ele, no bolso, né, como a compra de álcool em gel, máscaras, enfim, todo esse arcabouço aí, né, que o empresário teve que se adequar. E o Comério comentando que a empresa vai ter dificuldade de arcar compromissos. Aliás, não é só a aviação Joana d'Arc, que é a concessionária de ônibus. O empresário hoje está complicado arcar com esse compromisso, né, Bruno? É difícil. E assim, as linhas de crédito são difíceis acesso, não são fáceis de acesso, não. Como a gente vem sofrendo há bastante tempo, você tem que estar com um balanço bem bacana para conseguir alguma coisa nos bancos. E como o próprio empresário falou, o desembolso, o desencaixe para material de higiene, que é caro, e a oportunidade aí, o pessoal vem aumentando bem, inclusive, se tornou um peso no nosso orçamento. Não, era uma coisa que a gente não previa e acabou atrapalhando bastante. Então, arcar com os compromissos, todos os compromissos já eram feitos e mais os adiante, isso tem feito o empresário perder o sono, sim. Ô Guidini, você falou que o industrial, né, o empresário, trabalha ali com planejamento a curto, médio prazo, né? Então você está ali com a casa arrumadinha, pagando em dia, tudo certinho, e de repente o faturamento, o giro no caixa começa a cair, né? A gente viu 70%, é uma coisa absurda, né?
É difícil de você conseguir ajustar um fluxo de caixa desse numa pancada aí de um mês para o outro, né? A indústria moveleira também, em geral, no Brasil hoje, ela está com uma média entre 40% a 60% de queda. De queda, 40%? De 40% a 60%. É muita coisa, né? Ainda não se levantaram um número real, mas ela está entre 40% e 60% de queda. Inviabiliza muito o negócio. Então é né? muito difícil de você, no momento desse, você manter as suas contas todas em dias, porque ainda nós temos o problema do nosso recebíveis também. Como o problema é geral, os nossos clientes também estão tendo que prorrogar. Não tem fluxo de caixa, como é que paga o fornecedor? Exatamente. Né? Então, isso virou uma engrenagem difícil de rodar. E é nesse momento que teria que vir o socorro do sistema financeiro. Que é o que vocês não estão tendo agora. E o que está sendo muito difícil é o acesso aos recursos anunciados pelo governo. Interessante que a gente viu que a Selic está baixa, 3%, né? A taxa de juros caiu bastante, mas parece que não está sensibilizando o governo essa questão do empresário. Na realidade, não tem sensibilizado as instituições financeiras, né? Aliás, nunca foram muito sensíveis, né? Vou falar a verdade. Banco... Não tem sensibilizado, não. A gente tem dificuldade ao acesso... como o Guidini mesmo falou, da nossa inadimplência, hoje o lojista ele não tem de onde tirar. Com loja fechada, compromisso de funcionário, ele vai escolher o que paga. Ou paga o funcionário, ou paga o fornecedor. Então, assim, está havendo uma interação entre indústria e lojista para não morrer os dois abraçados. Isso é péssimo, né, gente? Aliás, o lojista, a gente falava aqui, os pequenos negócios, né? O camarada que tem ali uma lojinha, Linhares, nós temos exemplos disso, os pequenos comércios, né? São eles que movimentam a economia, são maioria, tanto no centro da cidade quanto nos bairros. A dificuldade é grande, porque ele tem que pagar ali um aluguel mensal, tenta renegociar esse aluguel, diminuir ali pelo menos pela metade em função dessa dificuldade, mas às vezes o proprietário também não... é um pouco rígido e não consegue, aí, enfim, é imposto, é salário, aluguel e tudo mais, a situação fica inviabilizada. Vamos ver o painel da Covid aí? Está no ar? Vamos conferir aí, gente, só atualizar os dados agora. Olha, o Espírito Santo contabilizando 4.242 casos, né? Nós estamos aqui nesse finalzinho, nesse começo de noite de sexta-feira, dia 8 de maio, 4.242. Estou frisando o dia aqui porque está crescendo muito rápido, né? A gente estava em 3.800 e alguma coisa... né, nessa quinta-feira já subimos em mais de 400 casos. Então, final de semana aí, vamos tentar manter, né, o isolamento em casa, não sair para a rua e tudo mais. Linhares, graças a Deus, pelo que eu estou vendo, mantém ali os 56 casos. Vamos continuar aí, tentando manter aí o mais baixo possível. Né, pelos bairros, Interlagos é o que tem maior número, até pela população que é maior, seguido de Araçá e centro da cidade e outros bairros mais, né? São os cuidados que cada um de nós temos que tomar para evitar a propagação desse vírus terrível, né, que trouxe todo esse desarranjo social e econômico, enfim, um problema muito sério para todos nós. Guidini, olha, a FIENG, né, que é a Federação da Indústria de Minas Gerais, trouxe uma notícia bacana até, né? Pelo menos no longo prazo, projetando para o produto interno bruto mineiro, isso é o mineiro, né? Mas claro que reflete para nós aqui também, em 2020 a queda será de pelo menos 7%. Já na avaliação nacional, a queda do PIB deverá de 5,7%, mas já tendo assim uma perspectiva de que a gente conseguindo superar esse problema, pelo menos até julho, a gente consiga ganhar um fôlego para os meses finais de 2020. Você pensa assim também? Nós também esperamos que, se esse mercado, a partir do segundo semestre, ele estiver aberto, né, que a gente consiga ter um fôlego para final do ano, né, Bruno, que é o segundo semestre. O segundo semestre que sempre é bom para o varejo e consequentemente, para a indústria, né? Então, a indústria sempre sobressai no segundo semestre. Então, o que a gente pensa? Se o comércio abre e tem a perda de emprego não for um troço muito grosseiro, a gente consegue ficar vivo em 2020 e pegar os planos de 2020 e jogar para 2021. Porque a gente acredita que a manutenção do emprego, o que traz a confiança do consumidor é o emprego.
Se o emprego for mantido, o consumidor volta. Ele volta sim, e o segundo semestre a gente consegue, ao menos, aí, honrar os compromissos que a gente fez e se preparar para um 2021 melhor, se Deus quiser. E a gente torce que esse consumo retraído aí, em função da Covid, ele dispare logo depois para poder dar uma melhorada, né? Vai impulsionar essa onda aí. Nós temos que ver que em curva, né? Em que velocidade que ele vai retornar, né? Agora, assim, para nós, né, para a indústria moveleira, o segundo semestre sempre foi, né, muito bom. Né? A gente sempre teve muita esperança no segundo semestre. Então, a nossa esperança é que esse segundo semestre consiga, pelo menos, recuperar a perda do primeiro semestre. Entendeu? Trazer pelo menos um equilíbrio ali para poder dar uma respirada. Se a gente conseguir ficar no 0 a 0, vai ser muito bom. Essa frase do Bruno, eu achei interessante, manter-se vivo, né, Bruno? Porque hoje o empresário não está buscando lucro, né? Ele está buscando sobreviver. Sobreviver, manter o seu negócio aberto, manter o emprego e conseguir, assim que passar, ter sanidade mental, que é importante também. Até isso. Até isso, que é muito importante, porque a gente lê tanto, ouve tanto, que até a sanidade mental, às vezes, fica meio que abalada. Então, é manter a sanidade mental para, assim que o momento passar, ter a melhor condição da retomada. Isso é importantíssimo. Tá, Jó, gente, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, nosso bate-papo das 6 desta sexta-feira, trazendo esse assunto, né, os impactos dessa Covid, desse isolamento, todos esses problemas que nós estamos vivendo. Lamentamos aqui o altíssimo número de mortos, né, no Brasil inteiro, aqui no Espírito Santo não é diferente, e, claro, a gente precisa continuar vivendo. Então a gente vai torcendo aí para que essa onda passe o quanto antes e as pessoas, né, o cidadão consiga voltar à sua vida normal, ao trabalho, gerando emprego, renda, é o que nós precisamos. Vamos para mais um rápido intervalo, o bate-papo das 6 retorna já já. É isso aí, minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre os impactos da Covid sobre a nossa economia, sobre a indústria, né? O número de empregos diminuiu, a maioria das vagas foi possível manter, né, em função de um acordo, né? O governo cedendo parte, os empresários também, e o próprio colaborador, né? Diminuição da carga de trabalho e os salários também diminuindo um pouquinho para que os empregos sejam mantidos, mas a gente, claro, não tem como vislumbrar um futuro aí, como é que vai ser essa situação. A gente torce para que isso passe o quanto antes. Bom, já no comecinho do terceiro bloco do bate-papo de hoje, vamos ouvir mais uma fala do Paulinho. Ele trouxe mais uma fala importante, a gente vai acompanhar. O Paulinho da Panam. Tá pronto aí, pessoal? Vamos acompanhar. O que nós precisamos, porque cada dia que se passa estão alavancando a data dessa epidemia, do volume grande que vai acontecer. E isso não vem, enquanto que não vem, também os setores estão amargando prejuízos com a parada, todo mundo, o setor econômico principalmente. Ninguém vive sem ter faturamento, nem as empresas, nem as pessoas, nem quem trabalha por conta própria. Então, o que é que nós precisamos fazer? Quem é que pode nos ajudar para que possa abrir o comércio com decência? Aonde nós temos que chegar para que haja uma solução sobre isso? Pois é, aonde, né? Eis a pergunta. O desabafo do Paulinho ali é a angústia de todo mundo, né, Bruno, né, Guidini? Assim, quando a gente, para todo lado que se olha, a expectativa é realmente que se volte a produzir, que se volte a comercializar com dignidade, com decência, como o Paulinho disse. Mas a quem recorrer? Quem vai assumir isso? Quem vai deixar, falar, vamos colocar o povo com segurança na rua, vamos guardar lá o grau de risco e vamos retomar a economia? Porque, gente, ou fale o CPF ou o CNPJ. Nós vamos ter que optar por quem vai continuar aí na vida. Então, precisa ter um bom senso, aí, um consenso de como que a gente vai retomar isso. Né? Porque a vida vai precisar retomar, não tem jeito. É isso que eu olha, que é uma das piores crises que nós estamos passando. Que se é uma decisão econômica, né, é uma decisão mais fácil. Mas quando você mexe com vidas, né, é delicado, né? Aí a decisão já é mais difícil, né?
Ninguém quer, em sã consciência, vai chegar e falar, não, nós vamos abrir o mercado De uma hora para outra. e deixa ver o que vai acontecer. Né? Nós estamos mexendo com vidas. Né? Então, essa que é a dificuldade de conciliar essa questão econômica com essa questão de saúde. Administrar isso não é fácil, né, Bruno? É muito novo, é muito novo e muito rápido. Então, tudo que se trata do vírus agora é novo para todo mundo. Então, como que você administra o que você não conhece, que você não tem expertise? E como o próprio Guidini disse, é vida humana que está Exatamente, aí no risco, né? E realmente precisamos ter muita cautela na retomada, mas precisa retomar, eu sou a favor que precisa retomar, e agora é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos tratando Quem de é gente. que vai tomar essa responsabilidade, né? Tem que ter muito peito, tem que ter muita coragem. Eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser dividida, né? Entre a população em si, né? O comércio vai abrir? Vai. Quais são os protocolos que precisam Não para tem o outro comércio jeito, abrir? não tem. E aí esses protocolos têm que ser respeitados, tem que ter, a comunidade em si, ela tem que ter consciência. Né? Não é a questão do empresário, é a questão da comunidade. Né? Nós estamos falando num todo, né? É a população. Todos nós estamos no mesmo barco Exatamente. Então, se vai se abrir o mercado, existe um protocolo, esse protocolo tem que ser seguido. Né? Até por questão de preservar a vida humana. A vida humana, gente, vem em primeiro lugar, isso não se discute, né? Agora a gente sabe que em algum momento algo vai ter que ser feito, porque vai faltar comida na mesa, né? Os trabalhadores, a gente sabe da dificuldade do trabalhador em honrar os compromissos, pagar as contas do mês. Enquanto tem um emprego ali, vai vivendo, mas enquanto não tiver mais, né? E o governo vai segurar essa onda aí do auxílio, por exemplo, até quando? E é um auxílio pequeno também, que dá ali mesmo para as coisas muito essenciais. A notícia agora em primeira mão, Dória prorrogando a quarentena em São Paulo até 31 de maio, né, até o final do mês, e não descarta o lockdown, né, que aí é o fechamento total. Aquilo que a gente falava, que São Paulo, que é o maior mercado, São Paulo paralisado, o Brasil para todo, né? Exatamente, né? Nós estamos falando aí em 1/4 do consumo, né, no caso de imóveis, né, do Brasil, né? É o estado de São Paulo. Né? Ele corresponde a 25% do consumo. Então imagina, né? E depois tem o Rio de Janeiro, que também está numa situação muito que também está na mesma situação, né? Então, se você pegar o São Paulo e o Rio de Janeiro, nós estamos falando aí já em 35% praticamente do consumo de imóveis. Consumo nacional. É bem complicado. Vamos ver outros destaques aí da mídia, né? A gente colheu algumas informações sobre a indústria, né? E alguns links do que se tem dito com relação à retomada da economia, os impactos, né, da Covid. A Federação da Indústria, como eu disse, lá de Minas Gerais, divulgando estimativas econômicas, né, diante da pandemia. A gente falou aqui os dados, né, olha lá. A indústria extrativa, a indústria de transformação, a perspectiva aí de queda é de 6% aqui em 2020, mas aí uma expectativa de retomada, né? A partir do momento que a gente virar essa curva, uma expectativa de crescimento bom para o Brasil. Pesquisa CNI revelando impactos da Covid na indústria também, né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui em termos de insumos, de demanda, esse desarranjo econômico que a gente está vivenciando, está no meio desse turbilhão todo aí, né? Tem mais alguma informação para a gente fechar esse giro aí? É isso, né? Bom, Guidini, continuar trabalhando, a gente torce aí, as medidas são necessárias, né? Medidas do governo. Agora, acho que falta assim, um pouco mais de ousadia do governo em alguns aspectos também, né? De assumir um pouco essa responsabilidade, porque às vezes está muito nas costas da sociedade só, né? O governo também assumir a responsabilidade que lhe convém. Cabe a cada um de nós tomar os devidos cuidados, como nós já dissemos aqui. E o empresário, como disse, né, Bruno? Viver um dia após o outro, aguardar aí a amenização desse problema, né? Sim, eu acho que até com relação ao governo, a gente tem que procurar os bons exemplos. Já existem bons exemplos no país, pelo mundo, onde já estão saindo aí da quarentena, passaram, e vão ter que aprender com quem deu certo, né? Qual é a ação que está fazendo com um, qual é a ação que está fazendo com o outro. Copiar o modelo, né? Não tem jeito. Como eu disse, é muito novo, a gente não sabe como se procede, como vai terminar isso, sabe como começa, né? Como está começando, agora como termina. Ô, Guidini, a boa notícia, sim, que a gente pode trazer é que alguns países já estão saindo da quarentena.
A China, por exemplo, já retomando a atividade industrial já há algum tempo já, e outros países começando. Isso, para quem exporta, é um certo alívio, né? Porque daqui a pouco não vão ter compra, não tem exportação. Não, com certeza. E outra coisa que nos dá um ânimo é que assim, os índices, né, previstos para 2021, eles já são bons. 2021. 2021. Que bom. Então, assim, se nós conseguimos passar, né, esses próximos 6 meses aí, então a nossa esperança é que 2021 venha para recuperar um pouco a perda de 2020, né? Os índices estão entre aí de 3% até 7% de retomada. Então, quer dizer, isso é uma expectativa muito boa, né? Principalmente para nós, para a indústria, né? Bom, cabe aí uma sensibilização das instituições financeiras, né, para abrir esse cofre que está cheio aí, né? E a gente sabe que o empresário já vinha com uma certa dificuldade, e como disse o Bruno, essa questão dos 5 anos que a gente viveu, né, desde a crise econômica que tivemos em 2014, e a coisa foi se agravando. Agora que a coisa engrenava, a gente tomou essa pancada. Se não tiver essa contrapartida, essa ajuda, dificilmente a gente sai desse marasmo, né? Dificilmente, e assim, o industrial é um homem esperançoso, né? Você viu que a gente viveu 5 anos aí de crise, de problema de comércio, de demanda, e sinalizou uma melhora, a gente já vai investir, a gente já tenta evoluir para melhorar, porque sinalizou realmente que o ano seria melhor. E que as instituições se sensibilizem de fato, busque lá o parceiro de longas datas, as empresas já não são mais empresas novas, e olhe o histórico para realmente continuar uma história, porque senão a história se finda. As instituições financeiras precisam ter essa sensibilidade, porque historicamente sempre ganharam muito, né, com o setor produtivo e vem ganhando. É preciso dar a sua contrapartida também nesse momento que é difícil para todos nós, né, gente? Olha, ter fé, continuar trabalhando. Eu quero agradecer aqui a participação do Ademilson Guidini, que é o presidente do Sindimol, o Sindicato da Indústria Moveleira. Agradeço também ao Bruno Rangel, que é o diretor administrativo, empresário, dono da MGM, participando aqui conosco. Bruno, queria te agradecer aqui mais uma vez por participar, trocar essa conversa aqui, esse bate-papo, e compartilhar com o telespectador essa angústia que é coletiva, né? Esse problema que é geral. Sim, a gente agradece o espaço de poder falar em nome do setor e sempre que precisar, estamos aí. Que bacana. Ô Guidini, mais uma vez, obrigado pela participação, tá? Obrigado por vir conversar conosco. Estamos à disposição, é um prazer estar aqui e nós temos a certeza, nós vamos encerrar 2020 e 2021 nós vamos ter a nossa retomada. Se Deus quiser. O brasileiro ele é guerreiro, é trabalhador. Muito em breve, essa situação passando, a gente vai dar a volta por cima, como já demos em outra situação. Em outras situações. Gente, olha, o bate-papo está terminando. Agradeço a você que também nos acompanhou pela Rádio Sim FM de 106,1. Lembrando que no domingo à tarde você nos acompanha nessa reprise, né? Os programas sendo reprisados na grade da programação da TV Sim a partir das 15 horas, né? Na terça-feira temos um programa inédito a partir das 18 aqui na tela da TV Sim. Novamente a gente se encontra. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. TV Sim Linhares, seu canal local.